O nosso tema hoje é domine o nervosismo e apresente os seus projetos. Isso é importante, não é? Para a gente falar sobre esse tema, nós devemos pensar um pouco em todas as vezes que a gente tinha alguma coisa importante para falar, mas não botou fé. Não falou porque falou, não, meu nervosismo fala mais alto, não posso me expor aqui e passar vergonha, não é bem assim? Quem aqui nunca deixou de falar por causa do nervosismo? Levante a mão. Me fala. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Agora que eu lembrei que eu estou testando um novo microfone aqui e eu precisava ter perguntado isso no começo. Se vocês estão, me contem, por favor. Bem, eu fiz aqui rapidamente uma relação dos fatores que eu vivencio. Obrigada, Johnny. Muito comuns, fatores comuns que realmente acabam trazendo o nervosismo para o ambiente da fala. O primeiro deles tem nada que vocês não conheçam, mas eu quero que vocês avaliem como que é isso na vida de vocês. A primeira coisa é o medo de julgamento. Tenho falado bastante sobre isso aqui nas nossas lives, o quanto que o medo de julgamento causa nervosismo. Claro, se você está ali na frente de um monte de gente e começa a pensar que essas pessoas vão te julgar, não tem como não sentir mesmo um frio na barriga, achar que não é para você aquele momento, assim como a timidez. Pessoas mais tímidas, mais reservadas, só de se imaginarem em frente a tantas outras, acabam também declinando de uma situação de fala. A timidez traz o nervosismo, mas não é impeditivo de falar. Eu acho que, lógico, só de você imaginar que você vai ter que falar para um monte de gente, aquele frio na barriga já começa uma semana antes de você ter que falar. Ou seja, é muito sofrimento isso, não é? Mas tem também a vergonha que não necessariamente uma pessoa tímida sente. A pessoa tímida, sim, sempre vai sentir vergonha porque tem a ver muito com isso da exposição. Mas no caso da vergonha pura e simplesmente, aquela sensação de mal-estar, de desconforto, de estar na frente de outras pessoas. E aí eu quero falar sobre dois fatores que, na minha opinião, vão além do que esses que são bastante conhecidos. Quais são os outros fatores, além do perfeccionismo, do nervosismo, do medo de julgamento, que acabam impactando? A falta de preparo. E essa história de dizer, não, mas eu domino o assunto, é só chegar lá e falar. É isso que causa nervosismo, porque se você acha que dá conta de falar sem se preparar, não tem como chegar lá na hora, você percebe que talvez tivesse que ter se preparado um pouco melhor. Tenho vários alunos e clientes que me contam exatamente isso. Foram para uma apresentação, quando chegaram lá, perceberam que todas as pessoas que também estavam apresentando tinham mais técnica, tinham mais preparo. E esse foi o fator que fez o coração disparar de um jeito que não dava para segurar. A falta de preparo é um fator que realmente leva ao nervosismo e é um nervosismo super justificável, porque se você não se prepara, você não tem como fazer uma apresentação à sua altura. Então esse é o ponto. Mas também a gente tem que considerar que é bastante comum a falta do domínio do conteúdo. Se você, não, mas eu entendo, não é só entender. Além do preparar, você tem que realmente conhecer muito o que você fala. Tem algumas pesquisas que mostram que para você dar uma aula de 1 hora, você tem que ter muitas horas para poder conseguir falar 1 hora sobre um assunto. E eu acredito nisso, porque o repertório, a forma como você
pode acessar o conteúdo que você vai falar, você já preparou, já estruturou, mas você tem que fazer conexões, você tem que trazer muitas coisas. E se você não domina muito o assunto, você fica com o teu repertório bastante limitado, você percebe que a fala não sai com desenvoltura e começa a patinar ali, né? Querendo falar alguma coisa, mas não consegue, não acha por onde desenvolver o seu raciocínio. E este é, então, um fator bem complicado. E um terceiro fator, além dos mais comuns, é a falta de técnica. Hoje mesmo eu conversava com um cliente novo, eu perguntei como é que você sempre se preparou para fazer suas apresentações. Não, eu não me preparo, Cida. Para mim é bem tranquilo falar em público porque eu não fico nervoso. Ah, eu falei, vai lá na minha live para ouvir que não é bem assim. Esse é o caminho do erro, é o caminho do tiro no pé. Por quê? Esse excesso de autoconfiança também faz com que você chegue na hora e perceba que, dependendo do público, dependendo das circunstâncias, sim, você percebe que precisaria um pouco mais para poder dar conta. O não ficar nervoso não significa que você fale bem. Então, esse é um fator que às vezes só é percebido na hora que está lá diante de uma plateia enorme, quando dá alguma coisa errada, um material que não funciona, alguma pessoa que está lá na plateia começa a bocejar. Aí a pessoa começa a se preocupar e ficar nervosa sem antes estar. Então, esses são fatores bem importantes. Para quem está chegando agora, eu vou fazer uma revisão daquilo que faz, e olha aí, não são poucos os motivos, daquilo que faz você, né, qualquer pessoa que sinta esse nervosismo, se alterar no meio de uma apresentação. Então, o perfeccionismo, o medo de julgamento, a timidez, a vergonha, e aí os três que são preciosos para serem revistos. A falta do domínio do assunto, mesmo sem perceber, não, eu vou lá e falo rapidinho, tem que estudar, tem que preparar, porque senão dá problema. A falta de preparo, ah, não, eu domino, vou lá e falo de qualquer jeito. Toda fala tem que ter começo, meio e fim, é ou não é? E muitas vezes, se você não estabelece essa relação de sequência, você não está preparado, por mais que você domine o conteúdo, nesse caso. E aí a falta de técnica também. O que nós podemos considerar falta de técnica? A apresentação de um projeto. E esse projeto pode estar sendo apresentado numa reunião, em público ou num vídeo, numa live, né? Magda fica nervosa, então. Só de imaginar que vai apresentar um projeto, já entra aí uma série de fatores que te colocam numa condição de ter que ser perfeito, ter que fazer aquilo assim sem errar. Não é assim, a gente não pode dar um peso maior do que as coisas têm, por mais importante que seja um projeto, por mais importante e talvez seja o mais importante da sua vida, procure trabalhar muito a tua percepção de que aquilo que você está vivenciando naquele momento da apresentação não é a sua vida. Então veja, a Aline está aqui nos contando que tem uma reunião simples amanhã, mas já está nervosa, mas não precisa. Então vamos conversar aqui sobre alguns fatores técnicos que precisam entrar numa questão fácil, que é assim, preparação. Então, quando você pensa em se preparar, vamos ver, a Aline que tem essa reunião amanhã, minimamente, o que tem que fazer? Pegar o assunto e fazer algumas perguntinhas. Vamos lá para forma de resolver esse nervosismo aí. Primeira coisa é fazer uma pergunta.
por que eu estou nervosa, por que eu estou nervoso. Pode parecer uma perguntinha muito da óbvia, e é óbvia mesmo, mas talvez você não saiba responder. Então, veja lá, Aline, o que te faz ficar nervosa? Vou fazer a minha primeira live, estou desesperada. Nada disso. Pega então essa nossa sequência aqui, esse nosso bate-papo. Anota aí. Anote aí para você ver. Primeira coisa, você tem que se perguntar: o que me deixa nervosa ou nervoso? Porque isso vem tão no automático e isso já vem de tantas coisas na vida que você lidou com o nervosismo, e aí você se acostuma a entender que seu corpo, que sua mente está ali reagindo a alguma coisa, mas você não sabe bem o que é. Então essa é uma pergunta muito bacana de se fazer, tá, mas qual que é a razão? Aí você vai dissecando essa resposta. Ah, é porque vai ter muita gente que eu não conheço. Tá, mas, ó, novembro vou apresentar para 250 pessoas. Já tá ansiosa de feliz, Magda. Imagine só que maravilhoso você apresentar para 250 pessoas. É uma ansiedade boa. Sempre a fala é uma oportunidade. Então, olha lá, ó, a Iris está falando aqui. O que me deixa nervosa é o olhar do outro. Mas, Iris, você não passa o dia todo olhando para as pessoas e as pessoas também te olhando? Então veja, é aquela flecha, estão me julgando. Não, estão te olhando. Mas eu lembro que quando eu comecei a fazer apresentações, eu ficava muito nervosa. Ficava, meu coração batia acelerado, eu era também bastante tímida para falar. E aí eu resolvi que com timidez, sem timidez, eu ia ter que dar conta, porque eu era fonoaudióloga, eu tinha que me preparar, e aí fui me jogando nas situações. Mas eu lembro que no começo, as minhas reações ficavam muito em evidência para mim. Era o frio na barriga, era o coração batendo mais forte, até que, à medida que eu fui aceitando os desafios e fomos fazendo mais atividades dentro da fonoaudiologia, eu acabei tendo que sempre falar. Até que chegou um momento que eu me dei conta que as pessoas ficavam super atentas ao que eu falava, ficavam quietas, me olhando. E eu achava aquilo, dizia, meu Deus do céu, tá todo mundo me olhando, e agora? Ai, por que será que eles estão tão quietos assim? Claro, estavam prestando atenção. Era um indício, uma coisa boa de que as coisas estavam indo bem. Mas a cabeça de quem falou: meu Deus do céu, estão me olhando, por que será que estão me olhando? Mas o que as pessoas estariam fazendo se elas não estivessem gostando ou prestando atenção? Estariam conversando, e não era essa a situação. Então, Iris, minha querida, tudo que você tem que querer é que as pessoas te olhem mesmo, e olhem prestando atenção. Isso vale para todo mundo aqui. E a partir do momento que eu me dei conta, fiz essa perguntinha que eu tô falando para vocês, tá? O que é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo esse nervosismo? Ah, é porque os outros estão me olhando? Ah, mas que bom, então se estão me olhando é porque estão prestando atenção. Ah, eu não gosto de falar para gente desconhecida. Tanto faz você falar para uma pessoa, para 1.000, para 250 mil, é a mesma relação de preparação. É claro, a emoção. Eu acho muito legal aquelas fotos que o Whindersson Nunes posta lá, quando ele vai fazer um show, que ele tá lá com aquele auditório todo, um estádio, né? Não é nem auditório, todo vazio, de repente coloca lá milhares de pessoas. Imagina que sensação maravilhosa que deve ser de, de pertencimento, de poder se sentir livre para mandar o seu recado. E isso exige muito preparo, e exige também essa percepção de que tudo que a gente faz no momento de apresentar um projeto, uma ideia, é positivo para a gente crescer. Então, por mais, olha quanta gente aqui que está trazendo tantas coisas legais, eu já vou ler aqui alguns comentários. E a partir do momento que você olha para o momento de fala e muda a chavinha e diz, tá, eu tô nervosa aqui, mas eu vou falar mesmo assim.
Aí você vai entendendo que quem está no comando da história é você. O nervosismo não pode estar no comando. Ele pode acontecer. E quando eu falo assim, ó, domínio, nervosismo, eu acho importante isso, porque tem muita gente que fica perdendo tempo de querer não ficar nervosa ou nervoso. Não há nada demais em ficar nervoso numa determinada situação. Não, aquilo eu até hoje falei isso. Dá credibilidade. Quando você vê alguém ali tentando fazer o seu melhor, você vê que aquela pessoa é séria, ela é responsável, ela tá ali fazendo tudo que ela precisa para dar certo. Então veja que legal. Um nervosismozinho é bom. Não é que seja bom. Existem vários níveis de nervosismo também. Às vezes a pessoa está nervosa porque não se preparou, tudo isso. E às vezes ela está nervosa pelo ambiente, por aquilo que vai vivenciar. E esse realmente é o nervosismo saudável. Você pode dominar o teu ímpeto de querer recuar, mas você vai. E quem aqui já vivenciou isso sabe muito bem que depois do primeiro minuto, do segundo minuto, do terceiro, o coração já começa a dizer: opa, posso começar a respirar melhor aqui, o coração vai ganhando o seu batimento cardíaco já mais tranquilo e você vai embora. Então veja, é exatamente essa muralha que tem, que você tem que dizer, tá, eu não vou deixar de falar de jeito nenhum. Identificou lá, então, por que te faz se sentir mal? É o medo de julgamento? É o perfeccionismo? É a timidez? É a vergonha? Ok, acolhe esses sentimentos, vai lidando com eles na sua vida, porque com certeza eles não vão aparecer só nesse momento, eles podem se intensificar nesse momento, mas o fato é que a gente não precisa querer ser quem a gente não é. Então, por exemplo, eu sou muito perfeccionista. Não é uma coisa que tem que mudar? Porque senão você não sai do lugar. Nunca vai ser bom o suficiente aquilo que você faz. Então você diz, não, eu vou aqui me preparar da melhor forma possível, porque buscar fazer da melhor forma possível é super importante. Mas não precisa ser perfeito a ponto de te travar e não deixar você ir para frente. Acolhe esse sentimento de querer ser perfeito, de estar. Eu vou pegar mais leve comigo. Tem aquela história do Damocles, que era aquele rei que vivia com uma espada bem no alto da cabeça. Eu sempre lembro dessa história e relaciono muito com o falar em público. Tem gente que sente que vai para um auditório com uma espada presa por uma crina de cavalo e pronta para romper a qualquer momento. Não, você tem controle dessa espada e isso você precisa saber. Mas ninguém aprende a nadar fora da piscina, vendo, puxa, essa abraçada é muito interessante. Não, você vai ter que ir lá, você vai ter que dar essa abraçada. E aqui, olha, a Thelma tá falando, as pernas ficam bambas, as mãos frias, esquece tudo. Num primeiro momento, se pode até achar que você vai esquecer tudo, mas aí o que você vai fazer? Você vai pegar um papelzinho, olha, eu tenho sempre tantos aqui nos meus rabisquinhos, mas eu rabisco tudo aqui, ó. Vou fazer uma live, vou colocando aqui o meu roteirinho, as minhas informações e várias páginas, porque senão a gente se perde. Então, veja bem, deixa eu voltar para onde nós estamos agora. A gente se prepara para fazer as coisas. E não é que a gente tenha que colar porque não sabe. Não, é para que a gente consiga dar a sequência que nós queremos. Então, veja, pegou esses sentimentos iniciais que são os que travam, o que você vai fazer? Acolheu e falou, ok, eu vou encarar. Mas me prometa que você vai encarar sabendo que é assim mesmo. Que não tem como resolver isso se você não for pra frente. Tá bom, vou encarar. Tá bom, Cida, vou encarar. Aí o que você vai fazer? Você vai
pegar esses 3 fatores que eu citei aqui, ó, falta de domínio do assunto, isso é terrível. Falta de preparo deste assunto que então você foi lá e já dominou, e falta de técnica. Ah, então vamos ver o que é preciso fazer nessa falta de domínio do assunto. Bom, aqui tem uma questão que é bem importante. Se você for convidado, convidada para dar uma palestra ou fazer uma fala, apresentar alguma coisa que não é da sua competência, que não é do seu saber, fuja, fuja, fuja e diga: olha, esta não é a minha expertise, eu não tenho como falar sobre isso. Na minha área como fonoaudióloga, isso acontece inúmeras vezes. Não tem um dia sequer que eu não encaminhe um cliente para outro profissional. Por quê? Porque nem tudo que a fonoaudiologia trabalha eu estou atualizada. Não, eu me dediquei muito para a área de comunicação, de voz profissional e comunicação profissional. Então, se alguém me pede, Cida, você pode atender meu filho, que é criança, barará, não sou a melhor pessoa. Então, por mais que eu queira dominar o assunto, isso vai me gastar uma energia tão grande que mesmo assim eu não vou ser boa para atender como uma outra pessoa. Então, pessoal, o que acontece quando você decide que domina o conteúdo ou passa para alguém apresentar? Mas veja, sem gracinha de mandar outra pessoa apresentar no teu lugar alguma coisa que você domine muito. Não vai pegando carona com essa minha orientação e falando, ah, não, a Cida falou que é melhor mandar outra pessoa no lugar. Claro que não. Só se você não for aquela pessoa especialista por aquele assunto, combinado? Porque tão grave quanto você deixar alguém falar no seu lugar algo que você domina muito, é você falar alguma coisa que você não domina. Isso é o caos, não tem como. E a falta de preparo significa o seguinte: ah, você vai lá, você bota maior fé em você, mas aí chegou lá na hora, como eu falei, você sente o nervosismo e você percebe o seguinte, que é importante a gente, primeiro, domínio total do conteúdo, você vai dizer, tá, esse assunto vai ser falado para quem? Por que esse assunto vai ser falado? Então, você já começa a organizar o que eu chamo de fio condutor, relação de sequência. Pessoal, quando a gente sabe de onde sai, para onde vai, muitos problemas de nervosismo estão resolvidos. Pior é aquela coisa de decorar uma fala, né? E olha, tem tanta coisa para falar sobre o nervosismo. Decora a fala, chega lá na hora, o nervosismo toma conta, aí não tem como dominar o nervosismo porque você já não consegue nem lembrar daquilo que você decorou. Então, jamais decore absolutamente nada, porque vai dar problema. É melhor você levar as suas anotações e não tem problema nenhum. A preparação requer você colocar o conteúdo na sua frente e começar a pensar de que forma que você precisa apresentar esse conteúdo para fazer sentido para quem vai ouvir. Um grande erro é a gente pegar um conteúdo e só achar, ah, tá, é isso, tá, mas o que a pessoa que está nos ouvindo vai fazer com isso que nós estamos falando? Acho que essa é uma pergunta básica que tem que acontecer, porque senão as coisas não vão fluir. E a técnica é como você apresenta. Então, por exemplo, se você lembra que a semana passada a gente falou de linguagem corporal, de voz, no sábado falamos de concentração e também eu dei um exercício de dicção. Se você entra para fazer uma apresentação já assim meio de costas, travando, o que vai acontecer? Você vai entrar pedindo licença. As pessoas vão olhar, não vão botar fé em você. E aí é o que a Iris falou, eu não gosto do olhar das pessoas. Mas se você não se posiciona, se você não chega de uma forma confiante, acreditando em você, quem que vai acreditar? Quem vai acreditar se você não trouxer
toda a tua energia para esse momento, você preparou o assunto, você se preparou, trabalhou tua cabeça para lidar bem com o nervosismo, para saber que ele vai fazer parte ali no começo, você sabe de onde você começa, para onde você vai, tudo isso te deixa muito bem. E aí a técnica exige também, principalmente para quem não tem muita experiência com o falar, que você treine. Claro, tem que treinar. Eu lembro que quando minha filha era criança e eu colocava minha filha, meu pai, minha mãe, o cachorro, todo mundo para ouvir eu fazendo lá uma apresentação que eu tinha um tempo X para fazer num congresso. E, ou seja, treinava com plateia. Mas uma coisa muito fácil de fazer é ou colocar o celular na tua frente. Ah, não, eu não vou gravar, tenho horror a gravar. Grave-se, porque aí você vai se vendo e vai se corrigindo. E outra coisa é você treinar na frente do espelho. Particularmente, eu acho que o espelho nos dá um referencial de, de muito entendimento, ou seja, se você se olha no espelho, não se julgando, não, mas assim, tentando realmente entender a sua relação com o espaço, a forma como você pisa no chão, como você se organiza, você realmente vai mais longe. Então veja, treinamento é o que vai fazer todo o momento de nervosismo ser levado com naturalidade. A gente treina porque nós não precisamos ser perfeitos. Nós não precisamos de perfeição. E quando a gente treina, a gente vai então entendendo e vai dominando absolutamente tudo o que precisa ser feito do jeitinho certo. Se na hora que você vai falar, você sente que alguma coisa dá errada, você lembra, você tem a tua relação de autoconfiança, a tua memória de ter ido para frente do espelho, ter se conhecido, ter feito o seu melhor. Então isso é bem legal. Bom, deixa eu responder aqui algumas coisas. Esse assunto pode virar live em outro dia, porque tem bastante gente perguntando coisas bem legais. Aline, vamos ver aqui. Bom, para fazer a primeira live, você faz o teu roteirinho, faz o roteiro, vai para frente do espelho, se organiza, se imagina falando, grave-se falando, e quando você for se ver falando, nada de ficar se criticando, não, analise-se tecnicamente, diga, ó, aqui eu preciso melhorar isso, aqui eu enrolei demais, aqui apareceu vício de linguagem, aqui minha postura tá horrível, aqui minha voz não sei o que, é assim mesmo. É uma caixa de ferramentas que vão deixar que a comunicação fique maravilhosa. Isso a gente vai ver no workshop a semana que vem. A Geisa fala assim, ó. Vamos lá, Geisa. Um relacionamento abusivo pode alterar a minha maneira de falar? Claro que sim. Pessoas intimidadoras te colocam num lugar que não é seu, mas você precisa saber qual é o seu lugar para não ir para um lugar porque alguém está te intimidando. Nada disso, nada de deixar com que alguém te ponha nesse lugar. Então, é um relacionamento abusivo, tem que buscar ajuda. Muitas vezes é importante ter um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta que te auxilie a sair desse relacionamento abusivo, porque não é fácil, sem dúvida que não é, mas um dos sintomas é exatamente a comunicação, quando você percebe que você, olha aí, olha, porque eu era assertiva e me sinto com ar de pedinte a falar, exatamente, começa a se colocar numa posição quase que embaixo da mesa para querer falar alguma coisa quando você tem que ter voz. Gente, ó, se tem alguma coisa nessa vida que me estimula a estar aqui com vocês, é porque eu quero que todo mundo tenha voz. Use a sua voz. Fale. Fale sem medo. Pode falar com nervosismo, com frio na barriga,
mas não dê um passo para trás. Se você tem algo a dizer, fale. E esse é o exercício. Não é fácil, não é, claro que não é, mas é possível, porque quanto mais você se posiciona, mais você vai aprendendo a se posicionar, mais você vai lidando com situações difíceis, porque a vida não é fácil para ninguém. Por mais que você olhe para alguém achando que a pessoa tá, é difícil para todo mundo. Então é legal você saber que como você volta a ser o eu ao falar. Se grave, faça vídeos, se reconheça. Importante isso, Geisa. Era assertiva, conseguia convencer a equipe. Sem dúvida que você é uma pessoa assertiva, só está precisando lembrar disso. Vá ler na frente do espelho, vá conversar com você. Tem um exercício que eu acho muito bacana nesse do espelho, que é o seguinte: você ir para frente do espelho e olhar só para os seus olhos. É uma experiência muito interessante, porque você começa a ver que quando você olha bem nos teus olhos, você se reconhece, você reconhece a força que tem. Agora, se você fica na frente do espelho e olha para cima, olha para um lado, e não, você tem que focar e olhar para você e mandar assim um recado bem dado. E, enfim, conta alguma coisa, conta uma história, mas só se olhando. Se apresente como se você estivesse num auditório enorme. Isso vai ajudar. Aqui, ó, mais após um relacionamento com abuso psicológico, me dei conta que não sei me posicionar ao falar até com o garçom. Sabe sim, converse com ele, lembre-se quem você é, minha querida. Com certeza. Geisa, é importante você não esquecer quem você é, mas para isso você tem que avaliar se você precisa de uma ajuda, não sei o que você vivenciou, mas se você já foi uma pessoa assertiva, você é essa pessoa ainda. Só está aí com um parênteses em aberto, mas tem que treinar. Eu fico nervoso e esqueço as palavras, William, mas anota as palavrinhas ao lado e dá uma colada, não dá nada. Porque assim a gente acha que tem que ser perfeito. Ah, não posso ir com nada. Eu adoro, ó, eu tenho meu caderninho aqui, tem gente que gosta do meu caderninho, mas eu tenho ele tão legal aqui com todas as minhas anotações, eu não estou precisando colar nada. Eu trabalho com isso 37 anos, mas me ajuda a organizar. Eu tô acordada desde as 5:30 da manhã, vai que eu quero falar uma coisa e falo outra, não é? Então não tem nada demais você levar uma fichinha. Aqui eu tô com o caderninho, mas se eu tô numa apresentação e quero fazer uma fichinha, muitas vezes desse tamanho aqui, olha, coloca uma fichinha e vai. Então esses são os pontos bem importantes aí. Aí, ó, Geisa, me fala a verdade, você vai correr atrás disso para resolver essa situação e saiba que é possível. A Fábio está dizendo que para mim é pior quando tem pessoas de cargos mais altos na apresentação. Eu já acho, Fábio, que tem que ser o contrário. Quando você tem pessoas de cargos mais altos, você se sinta muito segura, porque as pessoas que já estão em outro nível de vida, ou seja, mais maduras, ou já vivenciaram outras coisas, elas já passaram também pelas dificuldades que você está passando e elas vão te respeitar por isso. Nunca deixe se intimidar por alguém que tem um cargo maior que o seu, de jeito nenhum, muito pelo contrário, aprenda com essas pessoas, porque com certeza elas também têm que lidar com muitas situações difíceis e para cima ou para baixo, para o lado, todo mundo está lidando com as suas dificuldades, pode ter certeza, pode ter certeza. E aqui o Daniel está falando assim, ó, imagine que estamos em um call com os diretores da empresa, presidentes, é o seu superior é ser dominante, não deixa falar e passa de um assunto para o outro. Como se posicionar sem cortar a fala dele? Ô Daniel, tem uma técnica que ela é muito poderosa. Ai, tem bastante gente aqui, mas eu vou falar. É uma coisa que tem que ser usado com bastante cautela, mas é uma maneira de você conseguir, vamos assim colocar, roubar a palavra daquela pessoa que está no monólogo, como deve ser o caso desse presidente, desse superior aí. Você tá lá
ele está falando no seu monólogo, né? E você vai fazer um aham fora do lugar. Quando se faz um aham fora do lugar, a pessoa começa a se desconectar do próprio raciocínio. Porque a nossa fala, eu gosto muito de explicar isso, a nossa fala tem turno. O turno é o aham que a gente faz naturalmente. Provavelmente eu tô aqui falando, em algum momento se faz assim com a cabeça, faz um aham. É natural isso, porque esse é um pré-requisito de um diálogo. Eu tenho que ter o outro, e o outro me avisa sempre quando está entendendo ou não. Não é bacana isso? Então, quando se faz aham, você está avisando quem está falando que, ok, pode ir para frente, mas é uma coisa interessantíssima. Se você faz um aham, meio que apressadinho, fora do lugar, você derruba o seu superior e consegue pegar a palavra dele. Às vezes, num jeito, lógico, tem que fazer isso, aham, como quem diz, aham, sim, eu também tenho algo a dizer. E aí, você coloca a tua opinião. Não é boa essa, Daniel? Experimente e depois volte aqui para me contar, tá bom? Porque essa é a técnica que é muito utilizada em entrevistas, quando o entrevistado começa a falar e não para nunca mais. Então é por aí. Bom, meus queridos, eu ainda tenho um trabalho para fazer com os meus alunos que devem estar aqui falando, mas Cida, você não vai fazer a nossa aula? Daqui a pouco, eu já estou entrando lá no nosso Zoom, porque hoje é dia de feedbacks, de desafio de vídeos, e nós vamos amanhã às 8 horas conversar mais um pouquinho. Depois eu vou contar para vocês qual o tema da live de amanhã. Agradeço muito a participação de vocês. E que bacana vocês trazerem as dificuldades, isso me estimula muito a também apontar as soluções, porque uma coisa eu posso dizer com muita tranquilidade. Eu digo que eu faço parte do bastidor de pessoas que aprenderam a voar e a voar alto. Isso me dá uma alegria de poder dizer, se hoje você sente que tem muita dificuldade, se tem muito nervosismo, timidez, perfeição, tudo isso que eu falei aqui. Se você diz, não, mas tudo isso sou eu, a Cida hoje falou comigo. Quer saber de uma coisa? Escute bem o que eu vou te dizer. Tudo isso você resolve. Você só precisa entender que após lidar com esta primeira parte, que é dominar o nervosismo, aí você entra em campo e aprende a dominar a comunicação. Isso é muito forte. Quando você começa a entender que além do nervosismo, você aprende as técnicas certas, organiza a fala e vai em frente, vai. Quando se vê, o mundo se abriu na tua frente, porque comunicação tem absolutamente tudo a ver com o desenvolvimento de carreira. E se você quer chegar mais longe na sua profissão, vai lidando com cada coisa que vai te surgindo e vai sabendo que você é maior que cada uma delas. Não tenha dúvida. Então, tem jeito, tem solução para todos esses problemas que eu apontei aqui. Hoje eu já dei algumas orientações, mas nós vamos praticar muito isso nos próximos dias também, tá bom? Olha, nós temos 7 dias só para o nosso workshop. Vamos nos encontrar todos os dias aqui enquanto isso? Então tá bom, pessoal. Um beijo para vocês. Se eu não conseguir responder tudo, amanhã eu prometo que respondo. E aí nós vamos seguindo juntos. Boa noite, bom descanso. Meus alunos maravilhosos, minhas alunas, vão lá pro Zoom que eu já entro, tá bom? Beijo, tchau.